O assunto desta videoaula é reações orgânicas, tipos de reações orgânicas. Nesta videoaula, veremos 4 tipos de reações orgânicas. O primeiro tipo é reações de substituição. Nas reações de substituição, sempre é possível identificar um átomo ou um grupo que é substituído por outro átomo ou grupo. Vamos ver exemplos. Aqui temos um exemplo aonde uma molécula orgânica, que é o tolueno, está reagindo com o bromo e é produzida uma outra substância orgânica, e o HBr. Observem aqui como que eu vou classificar esta reação como sendo de substituição. Você tem que observar a molécula orgânica antes e depois da reação. O antes e o depois é em relação à seta. Antes da seta, depois da seta. Qual foi a alteração que você consegue observar na molécula orgânica? Anel de benzeno não mudou nada. Mudou aqui em cima, ó. Tinha 3 hidrogênios ligados nesse carbono. Saiu um desses 3 e no lugar dele entrou um Br. Ou seja, gente, substituição. Foi possível identificar um átomo que foi substituído por outro átomo. Um desses 3 hidrogênios foi substituído por um Br. E aí, um desses 2 BRs foi substituído pelo hidrogênio, que saiu daqui e veio para cá. Substituição de átomos. Saiu um H daqui e veio para cá, saiu um BR daqui e foi para lá. Toda vez que você perceber isso, você vai classificar como uma reação de substituição. Vamos ver outra um pouquinho mais complicada de observar? Esta daqui, ó. Já são 2 moléculas orgânicas que vão produzir uma molécula orgânica só e a molécula de água. Também é uma reação de substituição. Um ácido carboxílico reagindo com um álcool para formar um éster e a água. Nós já comentamos sobre esta reação lá nas nossas videoaulas sobre funções oxigenadas, quando eu falei da função éster, e nós vamos comentar mais um pouco sobre isso nas nossas videoaulas aí para frente, quando eu for falar de reação de esterificação. Mas vamos lá. Atenção aqui, ó. Imaginem que eu pego essa molécula aqui, fixo essa parte dela, ó, e eu tiro só o hidrogênio. Tiro o hidrogênio. Observem aqui o que eu estou circulando. E ele está se repetindo aqui, ó. Tá vendo? Ó? CH3, C-O-O. Tá vendo? E aqui, essa partezinha era o hidrogênio. Era um átomo de hidrogênio. Eu substituí ele, tirei ele, no lugar dele eu coloquei o quê? Um CH3. Isso é uma substituição de um átomo por um grupo. Né? Eu posso substituir um átomo por outro átomo ou por um grupo. Tá? E de onde veio esse CH3? É esse aqui, ó. Saiu dessa molécula e entrou no lugar desse H. E esse H saiu daqui e entrou aqui. Ficou esse H com esse outro OH, H2O, HOH, H2O. Tá legal? Substituição. Tem outro jeito de ver, é se eu olhar esse CH3 e o C-O. Eu fixo isso aqui e eu não vou substituir o H, eu vou substituir o O e o H. Vai estar saindo o O e o H. E isso fica aqui. Aí esses dois saem e aí fica fixo essa parte aqui. E o que que entrou? Entrou o OCH3. Então entrou o OCH3. Ele entra aqui e sai o OH e junta com esse H, forma água. Dá os mesmos produtos, 2 formas diferentes de ver. De qualquer forma, é uma substituição. Beleza?
Esse é o primeiro tipo de reação orgânica. Vamos para o segundo tipo. Reações de adição. Nas reações de adição, sempre é possível identificar dois átomos ou um átomo e um grupo sendo adicionados a uma insaturação. Lembrando que insaturação é uma ligação dupla ou ligação tripla. Vamos ver exemplos de novo. Exemplos. Agora observem, esta molécula tem aqui uma ligação dupla e vai ser adicionado nessa ligação dupla dois átomos de bromo. Então, a ligação dupla desapareceu e os dois átomos de carbono que estavam fazendo ligação dupla, que é esse e esse, a ligação dupla está entre esses dois átomos de carbono, cada um deles recebe um átomo, que é um átomo de bromo. Tá legal? Então, como identificar uma reação de adição? Existia uma ligação dupla antes e não existe ela depois da seta. Depois da seta. Tá certo? É assim que eu identifico uma reação de adição. Existia antes, não existe depois. Uma insaturação. Tá? Outra coisa, duas substâncias reagindo antes e só aparece um produto depois. Na substituição, era duas substâncias antes e duas depois, sempre. Na adição, não, duas antes e uma depois. Tá legal? Porque uma das substâncias, ela é totalmente adicionada na substância orgânica. E aí não aparecem duas depois. Ok? Mais um exemplo. De novo, ó, a molécula orgânica tem que ter sempre uma dupla ou uma tripla, tá? Não é obrigatório que seja entre carbonos, tá? Mas a grande maioria das vezes é. E aí aqui vai adicionar o quê? Não serão dois átomos, vai ser um átomo e um grupo, tá? Então pode ser dois átomos ou um átomo e um grupo. Então aqui o que aconteceu? Ó, essa molécula de água se separou em um H e um OH. E vão ser adicionados aqui, ó, nos dois átomos que estão fazendo dupla. O OH veio para cá, e o H veio para cá. Ó. Tudo bem? Então, foi adicionado aqui na molécula, a dupla sumiu e apareceu um produto só. Tá legal? É assim que é a reação de adição. Vamos para o terceiro tipo. Reações de eliminação. Nas reações de eliminação, sempre é possível identificar a eliminação de dois átomos ou um átomo e um grupo e o aparecimento de uma insaturação. Como assim? Vocês vão ver, gente, que a eliminação é exatamente o contrário da adição. Vamos ver isso nos exemplos? Exemplos, ó. Aqui tinha uma molécula que não tinha ligação dupla e depois da eliminação aparece uma ligação dupla. É o contrário da adição. Então, esse átomo é eliminado e um hidrogênio que tinha aqui, um dos dois, é eliminado junto com ele para formar a molécula HI. E como eles são eliminados, esse carbono não pode ficar com uma ligação faltando, e nem esse. Como ele perdeu um átomo e aqui também perdeu um átomo, eles teoricamente ficariam faltando uma ligação para esse e uma ligação para esse. Para não ficar faltando para nenhum dos dois, forma-se uma dupla aqui. E aí volta a ficar 4 ligações para todos os átomos de carbono. Então, na eliminação acontece o contrário da adição. Na adição, existia uma dupla e ela desaparece. Na eliminação, não existia uma dupla e ela aparece. Outra coisa, na adição tinha duas moléculas antes da seta e uma depois. Na eliminação, uma molécula só antes da seta e duas depois da seta. Tá certo? Outro exemplo. Agora não é mais com fórmula de bastão.
com a fórmula condensada. Nós temos aqui, ó, um grupo OH ligado no CH2, depois outro CH2, outro CH2 e outro NH2. A eliminação aconteceu aqui, ó. Esse OH foi eliminado e um desses dois átomos de hidrogênio também foi eliminado. Então, nesse caso, foi eliminado um átomo e um grupo. Este grupo, OH, e este átomo de hidrogênio. Então, ó, saiu o OH daqui. Então, este carbono ficou faltando uma ligação para ele. E este carbono perdeu um dos Hs. Aqui, ó, tinha 2, ficou com 1. Então, como ficou faltando uma ligação aqui e uma ligação aqui, adicionou-se uma dupla entre eles. Então, o lado de cá não aconteceu nada com a molécula. A eliminação aconteceu aqui, apareceu uma dupla. E o OH que saiu junto com esse H, juntaram para formar a água. Tá certo? Poderia ter feito uma eliminação aqui também. Ó. Iria virar NH, iria virar CH e aparecer a dupla aqui. Tá certo? Então, de novo, uma molécula só. E o produto são duas moléculas, sendo que uma delas vai aparecer a dupla. Beleza? Vamos para o último tipo de reação. O quarto tipo de reação orgânica é reações de oxirredução. Nas reações de oxirredução, sempre é possível identificar um átomo de carbono que aumenta o seu número de ligações covalentes com átomos de oxigênio. Nesse caso, a reação é de oxidação. Ou com átomos de hidrogênio. Nesse caso, a reação é de redução. Tá? Vamos ver exemplos aqui para isso ficar mais claro. Exemplos. Olha só. Este átomo de carbono fazia uma ligação com um átomo de oxigênio, do grupo OH. Era um álcool, certo? Aí ele encontrou um agente oxidante, isso aqui é um símbolo para agente oxidante, e ele passou a ter duas ligações covalentes com átomo de oxigênio. Ele se transformou num aldeído. Então, isso aqui é uma reação de oxidação, aonde na molécula antes da reação, um átomo de carbono fazia uma ligação com oxigênio e depois da reação, este átomo passou a fazer duas ligações com oxigênio. O que acontece, gente, é que o número de oxidação desse carbono fica menor, ele diminui o número de oxidação dele, tá certo? Então ele sofre uma oxidação. Perdão, o número de oxidação dele aumenta. Ele fica com um número de oxidação maior, NOx maior. Então, ele fica oxidado. Então, ele sofre oxidação. Toda vez que aumenta o número de ligações com oxigênio, é isso que acontece. Aí, ele pode sofrer mais oxidação ainda e fazer uma terceira ligação com oxigênio. E aí, ele passa a ser ácido carboxílico. Então, olha só. Quantidade de ligações covalentes entre carbono e oxigênio. Uma, passou para 2, passou para 3. Então, nesse caminho, ele está oxidando, oxidando de novo. Reações de oxidação. Álcool transformando em aldeído, transformando em ácido carboxílico. Se fosse o caminho contrário, se esse ácido carboxílico estivesse transformando nesse aldeído, seria uma reação de redução, porque ele estaria aumentando o número de ligações covalentes com átomos de hidrogênio. Esse carbono faz alguma ligação de covalente com hidrogênio? Nenhuma. Faz 3 com oxigênios e uma com carbono. Se ele vem para cá, ele já passou a fazer uma com hidrogênio. Isso é redução. Então, daqui para cá é redução. Daqui para cá ele aumentou mais uma ligação com hidrogênio, 2. Então, à medida que você vai aumentando ligações que não existiam entre carbono e hidrogênio, você vai fazer uma reação de redução. Certo? Então, é o que está escrito aqui em cima. Ó. Se você faz alguma coisa na molécula que aumenta o número de ligações covalentes com átomo de oxigênio, você está fazendo oxidação. Se você faz uma transformação que aumenta o número de ligações covalentes com hidrogênio, você está fazendo uma redução. Ok? Outro exemplo. Aqui, ó. Aqui era uma molécula com átomos de carbono, tá certo? Que nenhum deles fazia ligação com oxigênio. Nem tinha oxigênio na molécula.
Aí eu coloquei ela em contato com um agente oxidante, brando, e esses dois átomos de carbono, que não faziam ligação com oxigênio, só ligavam em outros carbonos, começaram a fazer cada um deles uma ligação com o oxigênio. Então, o que aconteceu? Aumentou o número de ligações covalentes com oxigênio. Aconteceu uma oxidação. Beleza? Toda vez que você identifica isso, é uma oxidação. Olha só, gente. Não aconteceu... Aqui, ó, vamos olhar para esse aqui de cima. Ó. Não aconteceu substituição, né? Entrando um átomo aqui no lugar de outro. Não aconteceu eliminação, surgindo uma ligação dupla. Assim, mais ou menos, né? Porque saiu um hidrogênio aqui, entrou uma ligação dupla, mas não é bem assim, tinha que sair entre dois carbonos, né? Teria que sair um átomo daqui, outro átomo daqui para aparecer uma dupla no lugar que saiu, né? Então, assim, não é bem claro uma reação de eliminação, nem de adição e nem de substituição, tá? A dioxirredução ela é um pouco mais complicada mesmo, mas basicamente é isso. Quando você observa que está aumentando o número de ligações com oxigênio ou aumentando o número de ligações covalentes com hidrogênio, tá certo? É um pouco mais difícil mesmo, mas é assim que identifica ela. Tudo bem? Bom, terminamos a nossa videoaula por aqui. Eu agradeço a todos pela atenção.